Bom dia. Eu fui questionado outro dia por um irmão, novo convertido, é verdade, e o questionamento que ele me fez, além de proceder, de ser coerente, me deixou assim muito animado em falar sobre o assunto que eu quero compartilhar com você hoje através desse vídeo. A pergunta foi a seguinte: Pastor Fernando, qual a igreja evangélica que é certa? Bom, perguntei para ele: a que você se refere? E ele então, de uma forma mais própria, mais objetiva, ele disse assim: não, com relação aos costumes, com relação às doutrinas. Então eu comecei a conversar com esse irmão, tirando algumas dúvidas, e eu também quero passar isso para você. Existem muitas igrejas que fazem reuniões chamadas cultos de doutrinas. E quando você vai a esta reunião, a esse culto, o que é falado é sobre o comportamento ético dos crentes, ou seja, costumes dados pela igreja. Então eu quero começar a falar para você sobre isso, primeiramente dando a diferença entre doutrinas e costumes. Veja só, primeiramente, doutrinas são eternas, elas não passam. Um exemplo de uma doutrina eterna que é falada de muito tempo é o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo fala assim, porque ele cria que seria nos dias dele. Ele fala: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa doutrina, desde o apóstolo Paulo, ela se eterniza, e ela vem sendo pregada e continuará sendo pregada até o dia do arrebatamento. Então, primeira característica de uma doutrina é que ela é eterna. A primeira característica de um costume, fazendo aqui um contraponto, é que é passageiro. Como assim? O que antes nas igrejas era observado como algo que deveria ser evitado, hoje já não é mais. Como, por exemplo, a própria televisão, que em épocas atrás o uso da televisão era considerado pecado. Hoje a igreja evangélica usa a televisão como meio de pregação do evangelho. A segunda característica da doutrina bíblica é que ela é divina. Não foi instituída por homens, foi por Deus. Deus que instituiu. E a Bíblia Sagrada fala sobre a instituição dessas doutrinas. Então, a segunda característica de uma doutrina bíblica é que ela é divina. A segunda característica do costume é que é humano. Foi instituído por homens na fundação de uma determinada igreja, na fundação de um determinado movimento evangélico. A terceira característica de uma doutrina é que ela, além de ser eterna e divina, ela é universal. Como assim? O que é pregado aqui no Brasil também é pregado no Japão. O que é pregado no sul do Brasil também é pregado no norte do Brasil. Não existe um local onde a doutrina é pregada e em outro local essa doutrina não se encaixa por causa de questões culturais ou étnicas. Não existe isso. A doutrina se encaixa em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer época. Essa é uma das maravilhas da Bíblia Sagrada. Em contrapartida, o costume, além de ser humano, passageiro, também é local. O que é costume aqui no Rio de Janeiro, por causa do clima, por causa de muitas outras coisas referentes à nossa cultura, não são observados em outros países ou em outros estados. Então essas são as diferenças. Espero ter ajudado você. Quando estou fazendo essa diferença de doutrina e costume, não estou dizendo que ninguém deve se rebelar contra o costume de igreja nenhuma. Até porque, se você está na igreja ou em uma igreja, você está sujeito ao seu líder, ao seu pastor. Então você seja obediente, seja fiel a ele, seja fiel à sua igreja. Agora, deixa eu dizer para você, há tempos atrás, muitos anos atrás, quando a igreja católica questionava em alguns dados momentos essa questão litúrgica da igreja, com relação também a muitos dogmas, principalmente o culto aos mortos, entre outros, criou-se ali uma reunião e um debate bem esquentado sobre isso, bem, não sei se rígida é a palavra, mas bem endurecido. E em meio aos debatedores estava Agostinho,
E questionado, Agostinho falou o seguinte: meus amigos, com relação a costumes, eu digo o seguinte: no que for essencial à igreja, devemos ter unidade. No que não for essencial, liberdade. E em tudo, o amor. Esta é a palavra para você. As igrejas são bênçãos de Deus. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela sempre continuará vitoriosa. Deus te abençoe. Espero ter ajudado a todos. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém.